Estamos aqui no 5º Salão do Livro de Guarulhos, na presença da Márcia Tiburi, filósofa, que acabou de falar conosco sobre O Eu e o Outro, uma palestra maravilhosa, com mediação do Alexandre Filordi. Eu gostaria de conversar contigo agora, Márcia, porque você escreveu um livro Como Conversar com um Fascista, né? E nós estamos vivendo um momento difícil politicamente, socialmente falando, talvez até, como na sua fala mesmo, ultraconservador e de comportamentos mais fascistas mesmo. Gostaria de ter a sua opinião sobre como a gente pode melhorar esse diálogo ou construir uma sociedade mais emancipadora. Pois é. É muito legal poder falar com as pessoas sobre isso e achei genial, assim, tá com o público nesse contexto. Agora sim, o título do livro é uma ironia. Não se conversa com o fascista. Fascista é justamente aquele tipo de personalidade autoritária que rompeu, ou que até mesmo talvez não tenha conseguido nunca estabelecer uma relação com o outro. Então o outro está apagado do seu campo de visão. Por isso mesmo que ele estabelece com o outro uma relação sempre autoritária. Porque ele não tem curiosidade sobre o outro, ele não tem um afeto positivo sobre o outro. O outro é alguém que, quando comparece na vida do fascista, parece que está atrapalhando. Claro que na base disso, a fascistização da sociedade, essa introjeção do esquema, digamos, de pensamento, do código de pensamento fascista, que é o código autoritário, tem um profundo esquecimento do sentido da sociedade, como um lugar onde nós podemos estabelecer uma convivência, relações humanas de convivência, relações que implicam a convivência sempre com o outro, um outro que tem outra cultura, um outro que tem outra linguagem, um outro que tem outra sexualidade, outra raça, outra classe, outra aparência, outras demandas, outros desejos. Então o espectro do outro é imenso, mas a figura que a gente chama de fascista, que é o representante da personalidade autoritária, ele não está pronto para esse outro. Então não é possível conversar, mas não é impossível conversar porque a gente que ainda não é fascista ou que não chegou a ser fascista não queira. E eu escrevi esse livro pensando que a gente deveria colocar o diálogo que está ameaçado nessa cultura fascistizada, a gente deveria colocar o diálogo como um método de resistência. Então, o risco que a gente corre, eu e você, de nos tornarmos fascistas, ou seja, incapazes de uma conversação, também é imenso. Precisamos continuar querendo conversar, por mais que isso seja impossível. Aí as pessoas vão dizer, mas isso é utópico. Ok, é utópico, mas nós precisamos antecipar, colocar esse elemento utópico nas nossas relações diárias. Do contrário, o risco que a gente corre de cancelar a chance de termos relações e, portanto, de nos tornarmos seres políticos e éticos no âmbito da cultura é imenso. Eu acho que pelo menos nós podemos não nos tornar fascistas por meio do diálogo. Sem falar que o diálogo, se ele se transforma numa força, numa arma, ele pode sim perfurar perfurar o sistema hegemônico do autoritarismo e ele também pode se tornar hegemônico. Então a maioria pode continuar dialogando. O que a gente vai fazer com as poucas pessoas, com esses 1% capitalistas, fascistas, que negam o outro, que exterminam o outro, isso é uma questão que a gente vai ter que decidir também a partir de um diálogo que não implica só concordância, só argumento, mas que implica também o nosso dissenso, né, as nossas diferenças, e a gente pensando assim, que sociedade que a gente vai construir a partir dessas diferenças. Uhum. Gostaria de também, aproveitando que nós estamos nesse evento aqui, que é a 5ª edição, e é organizado por uma Secretaria de Educação, né? Então, são 116 mil alunos e a proposta dessa educação aqui da rede municipal é de uma educação em direitos humanos. Então, eu gostaria de saber a tua opinião, se um evento como esse, que tem toda essa referência por trás, é uma maneira também de resistir e de tentar ser uma ferramenta mesmo de transformação dessa sociedade que a gente está vendo posta. Então, à medida que o nosso tempo e o nosso espaço num contexto autoritário se torna cada vez mais estrito, onde nós podemos criar espaço de fala, de voz, de diálogo, de expressão da diferença, de expressão democrática, esses espaços se tornam ainda mais importantes,
justamente porque se tornam mais raros. É claro que esses espaços também fazem parte de uma proposta de resistência. Então, é preciso resistir, mas para resistir também é preciso lutar. Então, não é apenas não se deixar invadir, mas é também criar na guerra das narrativas, na guerra do imaginário, criar propostas que vão sempre acontecer em função do modo como a gente se expressa e dos conteúdos também que a gente expressa. Direitos humanos, por exemplo, são um conteúdo fundamental que a gente não pode esquecer. Mas a forma a partir da qual a gente também fala sobre esses conteúdos é essencial. E aí, seja uma roda de conversa, seja um evento, seja uma aula, seja por meio dos meios de comunicação. Enfim, a gente tem que também produzir difusão dessas ideias, desses conteúdos, desse diálogo. Assim, do contrário, a gente vai sucumbir à propaganda autoritária, né? E à hegemonia, digamos, a um espaço cada vez mais aniquilado, cada vez mais esvaziado de pensamento, né? A gente vive hoje já um esvaziamento da linguagem e um empobrecimento da linguagem que tem tudo a ver também com esse esvaziamento do pensamento, da reflexão, o esvaziamento das nossas emoções, por uma espécie e das nossas ações também, mas sempre por uma espécie de propaganda autoritária, uma propaganda fascista, os meios de comunicação manipuladores, enganadores, meios de comunicação também que na sua própria forma, né, nos vendem a ideia de uma produção democrática, quando na verdade são altamente antidemocráticos. E eu acho que a literatura, o livro, né, o ensaio, se a gente leva a sério isso, a gente tem um caminho aí para construir. Mas os livros são meios de subjetivação ainda muito interessantes numa cultura em que não os preserva. Então aí também tem algo de raro que a gente tem que levar a sério e fomentar.